Ó, eu já quero abrir esse vídeo discordando de todos que estão falando que Capitão América 4, Admirável Mundo Novo, é um filme desnecessário, ok? Quero começar assim, eu acho o contrário. Eu acho que é um dos filmes mais necessários, mais importantes da Marvel, desde o Ultimato. Galera, preste atenção no que eu vou falar. Sabe, esse filme ele explica e fecha várias pontas soltas e desconexas do Sam. Pontas soltas envolvendo o filme do Hulk, o filme dos Eternos. Ele explica uma das grandes pontas soltas do Sam, que é sobre onde estão os Vingadores, por que não tem Vingadores. Ele traz de volta a importância de Guerra Civil e do Tratado de Sokovia. Ele aborda a importância de se ter um Capitão América. E podem ter certeza que eu vou falar bastante sobre o Sam Wilson como Capitão América nesse vídeo aqui, ok? E nesse vídeo aqui vai ser sem papas na língua, hein? Preste atenção, se preparem. E tenha em mente, galera, que esse filme dá um panorama geral da geopolítica do universo Marvel e estabelece um novo super metal, Adamante, já fazendo conexão com o X-Men do Sam, ok? Fazendo conexão com o Thunderbolts. Tem muita conexão nesse filme. Resumindo, pega a pipoca, porque tem muita coisa pra gente analisar junto aqui nesse filme tão importante, sabe? Como esse filme foi muito importante. Já se prepare para muita nerdice, muita referência aos quadrinhos, porque a gente fez um trabalho completo nesse vídeo aqui. Mesmo viajando, tô aqui com vocês. Vamos lá. Ó, antes de começar essa análise, eu quero 15 segundos da sua atenção para você comprar um teaser de uma série que tá explodindo a mente geral no Disney Plus. Paradise. Se liga só. For the record, when was the last time you saw Cal Bradford alive? I walked the president to his room at 2204. Did you kill him? Xavier, is a part of you happy that Cal is dead? Galera, isso aí tá irado demais. Tá acompanhando Paradise? Bora maratonar. Link pra assistir nos comentários e na descrição, hein? Inês Trans, Peter aqui! E vamos começar direto. Presidente Ross. Eu quero começar a análise falando sobre o Thaddeus Ross. Eu vejo que ele é um ponto importante pra gente falar sobre, porque ele é quase que co-protagonista desse filme. Ele não chega a ser vilão, e ele tem muito tempo de tela, ele tem muito desenvolvimento. Aliás, eu diria que nesse filme, que tipo, ele tem mais narrativa pessoal dele ali naquele filme do que o próprio Sam Wilson. Eu posso falar isso. O Ross tem um arco narrativo que vai de um ponto a outro, enquanto o Sam, ele é o Capitão América no início e no final. O arco dele não sai do lugar, entende? Então, como se fosse uma história do Ross e o Sam Wilson tivesse lá na história do Ross para se provar como Capitão América funcional, Capitão América digno do manto. Algumas pessoas vão achar isso positivo, outras pessoas vão achar isso negativo, eu sei disso. Na minha opinião, a Marvel faz isso porque a Universal Pictures tem o direito de preferência sobre a distribuição dos filmes do Hulk. Então, ao invés de contar a história do Hulk no filme do Hulk, o Sam opta por contar as histórias do Hulk em filmes de outros personagens, entende? Como, por exemplo, Thor Ragnarok, que adaptou o Planeta Hulk. E agora esse filme do Capitão América, ele é uma espécie de continuação do filme do Incrível Hulk de 2008. Um dos primeiros filmes do Sam, sabe? Que muita gente nem sabe que faz parte do Sam. Esse filme serve pra fechar as pontas soltas que aquele filme do Hulk abriu. Como vilão líder, como dilema do Thunderbolt Ross com o serviço dele, a missão sagrada dele de caçar o monstro que é o Hulk, mas que ao mesmo tempo era o amor da vida da filha dele. Depois de Incrível Hulk, a Beth, a filha do Ross, nunca mais tinha aparecido ou tinha sido citado no Sam. E ela é meio que a Mary Jane do Bruce Banner, sabe? Ela é importante, galera, na vida do personagem. Durante as fases do Sam, a gente via só o General Ross enchendo o saco dos super-heróis. Por quê? Porque ele tem aquela visão bem militar do mundo, entende? Ele considera que os super-heróis são como armas. E que como armas eles têm que ser legalizados e controlados pelo Estado. É a visão dele. Você para pra pensar, não é errada a visão dele. A gente viu bem essa visão dele lá em Guerra Civil, né, que foi Capitão América 3. Então, tipo, faz todo sentido agora, no quarto filme do Capitão América, a gente vê a continuação disso. É uma explicação que a gente tá cobrando a Marvel faz tempo. Onde que estão os Vingadores? A gente quer saber isso. E esse filme dá a resposta. Eles não estão. Os Vingadores foram debandados, desfeitos desde Guerra Civil. Ah, Peter, mas em Ultimato os Vingadores estavam juntos, né? Galera, Ultimato foi uma situação extraoficial. O mundo estava em estado de calamidade, o universo, né? Depois de Ultimato, as coisas voltaram ao normal, entende? Voltaram ao status quo. Por isso esse filme resgata o Tratado de Sokovia e as consequências dele, desse tratado. A gente tá até hoje sem Vingadores por causa do que aconteceu em Capitão América 3. Eu gostei disso, acho que traz mais importância pra Guerra Civil e explica em que panorama tá o mundo do Sam. A partir daí a gente vê que o Ross chegou à presidência. Ele quer formar os Vingadores. E sabe que o Sam é novo no cargo, então ele pode ser mais influenciado. Daí ele traz o Sam pra perto, meio que querendo apadrinhar ele com a proposta de recomeçar os Vingadores. Ou seja, ele já queria transformar os Vingadores em agentes dos Estados Unidos. O Sam nota isso, dá uma recuada da mesma forma que o Steve Rogers teria feito isso, né, cara? Da mesma forma que o Steve Rogers faria. Da mesma forma que ele fez em Guerra Civil. Já que ele sabia que colocar os Vingadores a serviço do governo é estar a serviço de pessoas com agendas políticas. Isso é o oposto do propósito do Capitão América. O propósito do Capitão América não é servir ao governo dos Estados Unidos. Não é servir a América. Muita gente confunde isso. É estar a serviço do bem e da humanidade. Não é porque o cara tem América no nome que ele é
um cara pra serviço só América. Para com isso, cara. Inclusive o Anthony Mackie falou sobre isso numa entrevista e a frase dele foi muito tirada de contexto. Eu comentei sobre isso aqui no canal recentemente, né? A gente até fez vídeo e resposta. Falou, que Pedro tá falando besteira, mas não tô, cara. É exatamente isso. Mas voltando pro Ross, cara, a dinâmica dele com o Sam é justamente interessante por esse contraste. E é um contraste complexo. E o que eu mais gostei disso é como essa complexidade é curada com os quadrinhos. Galera, o General Ross originalmente era um antagonista da Marvel. Ele era aquele estereótipo do militar babaca, sisudo, sabe? Que resolve tudo na bala e no bigode. Ele adolescente era macho e bigodudo, pra tu ter noção, cara. O Ross é o grande vilão clássico do Hulk. O Bruce Banner era um nerd sentimental e o Ross um militar frio. Entende as oposições, como eles são opostos? O Ross meio que encarna o conceito de maior inimigo do Hulk clássico. O maior inimigo do Hulk era o exército americano. Eles são o maior vilão do Hulk, sempre foi. Você lia as histórias do Hulk pra ver ele destruindo tanque de guerra, helicóptero, exércitos, avião, aquela palma que ele dava assim, pô, pra ver tanque voando. Era isso que era as histórias do Hulk, entende? Só que apesar dessa estereotipificação, acho que eu posso falar assim, o Ross sempre foi aquele tipo de vilão que as histórias mostram que no fundo ele tem razão. Ele tá fazendo o trabalho dele, ele quer deixar o país dele mais seguro, ele sabe que o Hulk é um monstro e diversas vezes saiu do controle e matou inocente. A gente sabe disso. O Hulk na cidade, pô, vai quebrar prédio atrás de prédio. Então, cara, o Ross é um personagem muito complexo. Não é pra você chegar e falar assim, não, ele é esse ponto. Não, vai ter sempre argumento contra o que você falar. Eu acho que adereçou essa complexidade pra gente. Foi até engraçado que os críticos mais militantes ficaram bravos, porque a Marvel não transformou o presidente Ross numa alegoria ao Trump, sabe? E não demonizou ele. Porque os críticos queriam isso. Ao invés disso, eles foram lá por um caminho que as próprias HQs do Capitão América mostram. Ou seja, foram mais fiéis. O Ross é um representante do Estado que volta e meia assedia o Capitão América. Quer colocar ele na coleira, quer colocar ele a serviço do Estado. O Capitão, obviamente, sempre se recusa, lógico, que ele é assim. E aí você tem essa relação única entre o Capitão América e o Ross, em que eles não são nem amigos e nem inimigos, entende? Tem até uma HQ que descreve isso perfeitamente. Uma HQ em que o Steve Rogers vai salvar o Hulk vermelho e no fim ele fala exatamente isso. O que eu encontrei não foi nem um amigo nem um inimigo. Foi uma coisa muito mais complexa, um patriota. Eu acho genial tanto que essa página sozinha sumariza a relação entre o Capitão América e o General Ross. É uma relação de conflito, ela é conflituosa, mas não chega a ser uma inimizade, entende? Não é uma coisa nem outra. E a partir daí você não está nem exaltando ficcionalmente a figura do patriota e nem demonizando ela. Você simplesmente está reconhecendo a complexidade dela. É complexa essa figura, toda essa situação, entende? O filme faz exatamente isso, exatamente. Eles captaram essa dinâmica com perfeição, cara. Não tem o que reclamar. A figura do Ross é mais complexa do filme disparada. Da mesma forma que nas HQs, o Ross tem certas atitudes questionáveis, secretas, que colocam ele em conflito com os personagens do núcleo do Capitão América. Isso acontece nas HQs também. O Bucky vai lá, cobra o Ross, mas não tem o que fazer, cara, não tem. No filme você vê isso com a forma que o Ross chegou no poder. Ele usava uma base militar secreta, explorava o Samuel Stearns lá, o líder, que era um cara do bem, inclusive. Ele usou meios ilegais para criar armas, para chegar ao poder. Ele manipula as pessoas, entende? Ele pensa primeiro em trocar tiro e demonstrar a força da nação dele antes de negociar pacificamente. Ele tem esse lado ruim, apesar dos objetivos dele serem visando sempre o bem maior da nação. E ele paga por esses erros. O líder transforma ele num monstro que ele sempre teve ódio e caçou. No final do filme, o Ross vai preso na balsa. Mas ao mesmo tempo ele está completando uma jornada de redenção. Olha que sacada. Eu vou explicar. O Ross é um cara muito obcecado, sabe? Ele ser obcecado pelo Hulk, tipo, era só um sintoma da obsessão dele por controle. Ele não gosta de coisas fora do controle soltas por aí, entende? Ele quer botar coleira em tudo. Ele quer controlar tudo, manter a ordem. E ele consegue fazer isso sendo ainda mais ambicioso, sabe? Chegando no cargo mais alto do país, a presidência. Que na cabeça dele também era uma forma dele mostrar para a filha dele de que ele tinha se tornado um homem de respeito. Passar isso para a filha dele. Olha quantas nuances nas atitudes do Ross, entende? Por isso que eu falo que é complexo. E percebe como isso é interessante, cara? Ele nunca poderia obter o respeito da filha dele, que nem falava mais com ele, enquanto ele ainda estivesse manifestando a obsessão dele. O arco do Ross no filme inteiro é sobre isso. Sobre ele ser um cara obcecado por controle e se vê perdendo o controle das coisas de pouco a pouco. O líder vai cutucando ele, vai tirando as coisas do controle dele, vai atrapalhando os acordos comerciais, gerando situações de quase guerra, controlando mentalmente os homens dele, controlando a medicação dele. E o Ross vai ficando cada vez mais ansioso, cada vez mais nervoso, tendo cada vez menos controle dos eventos. E essa tensão só vai crescendo com o passar do filme até que, né? Ele explode no final. Ele finalmente perde o controle e se transforma no Hulk vermelho. Watch this. Que arco genial. Porque, tipo, depois de perder o controle, depois de se colocar numa posição de humildade, parar de lutar, ser preso, porra, tipo, sai do topo lá pro fundo do poço. E é nessa hora que a filha dele aparece. É nessa hora que
que ele alcança o topo do arco dele, no fundo do poço. No fundo do poço é quando ele finalmente se redime e ganha a atenção da filha que ele tanto queria. Isso é demais, cara. É um personagem cheio de camadas, cara. E o Harrison Ford mandou super bem, ele é bom demais. A presença dele, eu acho que é magnética em cada cena do Thunderbolt Ross. Com certeza esse personagem vai voltar e vai ser importante no SEMI depois dessa performance do Harrison Ford. Hulk vermelho. O maior problema do Hulk vermelho nesse filme foi o marketing da Marvel. Disparado, ok? Assistindo o filme você percebe o momento em que o Ross se transforma no Hulk vermelho. Tipo, esse momento era pra ser uma surpresa. Era pra ser segredo, galera. Esse era o grande plot twist do final do filme. Só que quando ele vem, não te gera impacto, porque todo o marketing da Marvel foi justamente focado, baseado no Hulk vermelho. Os caras mostraram quase todas as cenas dele nos spots e nos trailers, quase tudo. Apesar disso, o Hulk vermelho ficou muito casca grossa, cara. Ficou animal, não tem o que falar. Ele tá muito poderoso no filme, destruindo tudo. Os golpes dele têm impacto no terreno, tem efeito de poder, sabe? Ele é uma ameaça realmente gigante. Toda a sequência de luta do Hulk vermelho é insana. Maluco, porra, é implacável. Tipo, até vibrânio ele tava destruindo. Vibrânio. Um metal que é considerado indestrutível. Um metal que é usado justamente pra fazer prisões de personagens grandes, como Hulk, Thor, Ultron. Pô, e o bichão tava quebrando vibrânio no filme, cara. Muito apelão. Eu achei ele insano. Achei o CGI dele, porra, top demais. Ao menos no 3D, tava top, né? Isso eu posso falar. Inclusive, tá até engraçado a galera falando que o background das cerejeiras era um cenário de CGI podre, sendo que aquele cenário era real, ok? Real. Aquilo ali realmente foi filmado, ok? Aquele cenário existe, então a galera tá pagando mico. Pra você ver como a galera nem sabe mais do que tá reclamando, cara. Espereira, essa coisa de sempre querer reclamar de alguma coisa. Me lembra muito o que eu falei no outro vídeo, né? O pessoal reclamando da girafa de The Last of Us ser um CGI horroroso e acabou que a girafa era de verdade. Você sabe disso? Ou seja, os caras se perdem, cara. Eles não sabem mais o que tem que reclamar. Agora, uma coisa que eu quero falar é que eles realmente só pintaram o Hulk de vermelho. Eu acredito que era até pra encaixar mais com o plot que eles queriam, né? Só que nos próximos filmes, seria legal se eles explorassem um funcionamento diferente dos poderes do Hulk vermelho pro Hulk verde. Porque eles são personagens diferentes, galera. O Hulk vermelho tem o poder de absorver energia e ele pode superaquecer com essa energia que ele tá absorvendo, entende? Ele pega fogo, ele libera radiação, ele gera explosões. No SEMI tem alguns personagens assim, que no começo eles não detalham todos os poderes dele, sabe? Começa os personagens e você não consegue entender como é que aquele personagem em si. Mas aí, conforme os filmes vão passando, você vai vendo mais demonstrações do que ele pode fazer, né? O Visão é um exemplo disso, né? O Visão começou, você não entendia o que ele fazia. Eu espero que aconteça com o Hulk vermelho. Outra parada exclusiva do Ross, como o Hulk diferencia do Bruce Banner, é que ele consegue controlar a transformação, sabe? Ele pode virar e desvirar Hulk na hora que ele quiser. Ele vira Hulk, cara, ele enfia porrada em todo mundo, depois ele vira Ross de novo. Ele chega num lugar como o Hulk, destransforma, bota uma roupa. Porra, é impressionante. É uma pegada bem diferente que eu acho que eles poderiam trazer no próximo filme, né? Até porque eu senti que deixaram um gancho muito grande pro Ross voltar. Nos quadrinhos ele já foi um membro importante dos Vingadores por bastante tempo. Importante, porque não foi membro coadjuvante, não. Numa grande guerra que reúne todos os heróis, ele precisa estar com os Vingadores. Esse cara é essencial. E falar pra vocês, eu acho até que ele vai estar antes disso, ok? Ele vai voltar. Considera que ele tá preso na balsa e a Condessa Valentina tem acesso aos presos. Só fica com isso em mente. Eu acho que ele vai se tornar um dos membros dos Vingadores Sombrios da Condessa no final de Thunderbolts. Primeiro porque nas HQs o Ross fez parte dos Thunderbolts. Ou melhor, ele liderou uma equipe dos Thunderbolts, né? Afinal, pô, o cara tem Thunderbolts no nome dele. Vai fazer o quê? Ele que juntou aquela formação do Thunderbolts só de anti-heróis de casca grossa. Deadpool, Electra, Gente Venom, Justiceiro. Olha isso, cara. Minha aposta é que no final do filme dos Thunderbolts vai ter uma surpresinha e a gente vai ver aí o Reinaldo Sombrio da Marvel começar. Vai ser nesse momento. A gente vai ver os Vingadores Sombrios sendo formados. John Walker vai ser o Capitão América e Helena Viúva Negra. Hulk vermelho vai ser o Hulk deles, que eles precisam de um Hulk. Se essa teoria tiver certo, eu acho que esse filme pode ter dado um bom gancho aí pro futuro do Thunderbolt Ross. E também eu acho que faria muito sentido com o fato da Marvel ter pegado um ator de peso, como o Harrison Ford, né, pra substituir o falecido William Hurt. Aí sim, eu acho que isso explicaria tudo. Seria um futuro promissor pro Hulk vermelho no CM. Líder! No final das contas, o líder é o grande vilão do filme e eu tenho algumas coisas pra falar sobre ele, ok? Primeiro sobre o visual. Eu achei feio demais. Era pro líder ter um cabeção enorme, né? Lá ele, né? Fazer o quê? Inclusive a própria Marvel tinha divulgado um visual top do líder no material promocional, cara. Eu realmente não sei o que aconteceu, cara. O que aconteceu com aquele visual lá original? Mas eles mudaram completamente, deixaram o líder só com uma cabecinha minúscula, sabe? Só botaram uma maquiagem, parecendo um crânio de repolho, cara. Não sei o que é aquilo. Esse torcedor não tá fazendo montagem com a minha cabeça não, né, cara? Vê lá, hein? Seu emprego tá em jogo, vamos lá. Enfim, eu quero realmente entender, galera, o que aconteceu pra Marvel trocar, sabe? Aquele design perfeito do líder pra um design que, pô, ele mais parece um zumbi de fungo, The Last of Us. Tá ridículo aquilo. Já sobre a trama dele, é uma coisa realmente tirada das HQs dos Thunderbolts.
Isso aconteceu, foi fiel, ok? O Ross usou o líder por muito tempo enquanto deixava ele em cativeiro. Ele obrigava o líder a desvendar problemas, investigações, descobrir ameaças. Deu pra ver que teve uma inspiração nas HQs dessa relação dos dois. A gente percebe, se quem leu as HQs sabe. Mas ao mesmo tempo eu achei a função do líder na trama totalmente copiada da função do Zola em Capitão América 2. Sabe? E do Zemo também em Capitão América 3. Percebe que é uma Ctrl-C, Ctrl-V. Aquela cena do Steve Rogers e da Natasha invadindo uma base militar e descobrindo o Zola, o vilão que se infiltrou nos Estados Unidos depois de ser usado como cientista em prol do país, e agora ele tem o poder de prever o futuro por causa dos cálculos super precisos que ele fez e blá blá blá. Cara, é exatamente a mesma coisa nesse filme, só muda os personagens. Sam Wilson e Joker no lugar de Steve e Natasha. E o líder no lugar do Zola. Cara, é a mesma cena, mesmo plot inteiro. Quanto ao Zemo, então, o Zemo controla o Soldado Invernal para tornar ele um criminoso em guerra civil. Nesse filme, o líder controla o Isaiah para tornar ele o procurado. Os dois super soldados são presos, cada um no seu filme lá. E o trabalho do Capitão América é provar a inocência dele. É o mesmo plot, cara, a mesma coisa. Até a motivação do líder é a mesma do Zemo, vingança. Daí no final ele faz os dois heróis brigarem porque ele queria que o mundo visse ele como ele é. Cara, não tem nada original ali, na boa, não tem nada. Pra vocês terem ideia, a cena de abertura do filme é uma missão do Sam recuperando algo que já era deles num sequestro fake, bolado pelo líder. O filme abre com a exata mesma premissa do Soldado Invernal na missão lá do navio, na Estrela da Lemúria. E tem os mesmos detalhezinhos, sabe? Tipo, no meio da missão, o Cap tem uma trocação franca com um dos mercenários, o Batroc e o Sam tem uma cena de trocação franca na mesma pegada. Quando você começa a perceber que esse filme é meio que um Ctrl-C, Ctrl-V de outros filmes, por mais que você esteja gostando da história, por mais que você esteja gostando do clima, você sente aquele gostinho amargo de que tá vendo uma coisa preguiçosa que não é original. Sociedade da Serpente. Nos quadrinhos, a Sociedade da Serpente é um grupo de criminosos que são um dos principais vilões do Capitão América. Eles são insanos, ok? Cada um deles tem poderes diferentes. Tem fantasia de cobra, é uma coisa tipo bem quadrinhos mesmo. E o que eu acho mais da hora sobre eles é que eles são uma sociedade secreta. Eles são uma seita mesmo. Tem aqueles rituais de iniciação, sabe? Bizarrice de nome de serpente, coisas desse tipo. Se você já assistiu algum documentário sobre seitas, você sabe que dava pra montar uma história cabulosa, né? Que ia deixar a galera tensa. Que seita é uma coisa sinistra, né? Então olha que elementos bacanas que você poderia colocar no filme de investigação, no filme de conspiração, sabe? Sem ter que imitar Soldado Invernal e Guerra Civil ou usar vilões do Hulk. Percebe onde eu quero chegar? Ao invés disso, a Sociedade da Serpente, no filme, é só um grupo mercenário aleatório que o líder contrata. E são mercenários comuns, cara. Usam armas de fogo, lutam, esse tipo de coisa. Inclusive o Giancarlo Esposito é um desses membros. Um ator do calibre dele, pô, poderia sim fazer um vilão muito mais caricato, cara, com fantasia, sabe, com poderes, ter uma participação maior no filme. Mas o cara é só um mercenário comum. Bom, comum, né? Gerou boas lutas de ação, pé no chão e tal. Mas nesse sentido, parece mesmo um filme da fase 1 da Marvel, cara. Um filme que tem medo de ser sobre super-heróis. Joaquim Torres, Falcão. O novo Falcão também passa pelo efeito generificador do ser. Cara, é impressionante como várias coisas únicas dos quadrinhos o Sam transforma, tipo, na parada mais genérica e essencial possível, cara. Como que o Sam faz isso? Nas HQs ele tem uma história forte sobre ser usado como cobaia para experimentos genéticos. Ele é transformado à força num híbrido de humano e Falcão. Já no Sam, ele é só um militar que é fã do Falcão e usa lá o mesmo traje do voo lá antigo do Sam. A única diferença é que ele pintou as asas de verde, cara. Porra, o que tem de original aí, galera? Na boa. Apesar disso, os personagens funcionam no filme. Ele é um respiro legal pra seriedade da trama, sabe? É um cara carismático, um cara engraçado. Eu vou falar pra vocês ao pessoal meu, tá? Eu nunca curti formulazinha Marvel de ter que ficar soltando piadinha toda hora. Toda hora alguém tem que fazer uma gracinha pro povo rir. Nesse filme não tem isso. Não tem aquela piada forçada que você nota que foi encaixado só porque o filme quer fazer você rir a cada 5 minutos. Isso é chato. Vocês sabem disso. Os personagens que são engraçados, eles são genuinamente engraçados. É a personalidade deles. O Joaquim é um deles. Então fica, tipo, uma coisa mais orgânica. E eu achei que foi um dos pontos fortes desse filme. Tem uma outra piada padrão Sam daquelas aleatórias fora de hora, mas é raro. Durante o filme, o tom sério se mantém. Então pode dizer que o filme tem um tom sério. E eu gostei também que o Joaquim acaba funcionando como um elemento humano ali pro Sam. E é legal essa mensagem do filme sobre como o Sam Wilson é o Capitão América de todo homem. Sabe, ele tá ali pra mostrar que você não precisa de um soro especial pra ser o Capitão América. Você precisa de atitude, você precisa de entrega. E isso faz perceber que o Sam Wilson tá ali por mérito. Isso inspira as pessoas a serem melhores, a buscarem suas melhores versões, nas atitudes, no trabalho duro, sabe? No sacrifício. É realmente inspirador ali. Isaiah Bradley. Desde a série do Falcão e Soldado Invernal, o Isaiah, do ator Carl Lumbly, ele vem sendo um dos pontos mais poderosos no núcleo e desenvolvimento do Sam Wilson como Capitão América. Sabe, na core desse desenvolvimento, da trajetória do Sam Wilson.
O ator entrega em cada linha, cada expressão, cada reação, de forma tão poderosa, sabe? Com uma presença. Você gosta de ver ele na tela, você torce por ele. A relação dele com o Sam é gostosa demais de se acompanhar. Em termos de química, galera, tipo, não tem nada nesse filme que funciona melhor do que o trio Sam, Joaquin e Isaiah. Nada. Eles têm uma identificação, têm um backstory parecido, entende? Guardadas as devidas proporções, porque nenhum deles ali sofreu tanto quanto o Isaiah. Mas acho que é bom eu ver eles felizes por ganharem reconhecimento, entende? A cena deles se empolgando por estarem numa limusine, indo pra Casa Branca, pô, é sensacional. Quem veio de baixo sabe como esse hype de crescer na vida é uma coisa relatável, né? Uma coisa bacana pra caramba. E eu gosto é dos detalhezinhos, sabe? Tipo eles tirando selfie quando chegam na Casa Branca. Esse é o tipo de coisa que tem falta no cinema. Coisa que a gente pensa, porra, eu faria isso também. É coisa que não tô inventando, sabe? Coisa que você se conecta mais com a realidade. Esse momento dos personagens só vivendo na tela, vivendo o momento. Isso falta demais nos filmes. Todas as cenas desses três funcionam. São espontâneas, fazem eles serem identificáveis, sabe? Humanos. Cada um com a sua individualidade. O Isaiah, por exemplo, tem aquele carisma de veiaco que não sabe mexer com tecnologia. O Joaquin fica ajudando ele a usar o celular, né? Isso é sempre assim, cara. Se o filme fosse sobre esses três juntos, seria 1000 vezes melhor. Infelizmente, eles só ficam juntos no começo do filme. Outro ponto que eu achei legal foi ver como o Isaiah é o treinador do Sam Wilson. A cena da academia mostra como o Sam tá aprimorando a agilidade dele, como ele tá criando formas de lidar com um oponente que é bem mais forte que ele, né? Já que o Isaiah tem o soro do super soldado, entende? E a cena é realmente muito boa visualmente, sabe? Quando você vê o Sam se movendo, aquela agilidade, porra, convence muito. Você pensa na hora, pô, beleza, ele é diferenciado, sabe? Ele tá tendo um treinamento diferenciado com um super soldado que já foi o Capitão América, na época dele, lógico, né? Então, pô, faz sentido essa evolução do Sam no corpo a corpo. Você pensa tudo isso. Essa evolução, galera, era necessária. Tinha que acontecer. Eu ficava até pensando que no filme podia ter flashbacks dele treinando com o Steve Rogers, porque nos quadrinhos, né, o Steve Rogers, que é um dos maiores lutadores de artes marciais, um dos maiores artistas marciais e acrobatas da Marvel, é ele que treina o Sam. O Falcão é o sidekick do Capitão América. Já no Sam, a gente não vê tanto esse lado sidekick do Sam. Percebe isso? Não tem essa coisa dele ajudando o Capitão América. Ele fazia as coisas dele no ar, tinha as armas lá e tal. E o Capitão sempre fazia o que sempre fez, entende? Ficava cada um no seu canto fazendo a sua coisa. O cinema não teve esse mentorado do Capitão com o Sam. Então, tava faltando uma explicação de como o Sam Wilson ficou porradeiro. Como ele se tornou esse cara tão ágil assim. Porque sim, nas HQs o Sam Wilson é porradeiro pra caramba. Quando junta ele e o Bucky, porra, pode ter um trem inteiro de assassinos que eles, pô, surram todo mundo, vagão por vagão, vai cada um voando lá pra um lado. E falando no Bucky Barnes. A aparição do Bucky no filme me pegou de surpresa. Eu realmente não tava esperando. Ela vem no momento onde o Sam tá sozinho, sabe? Ele não sabe em quem confiar. O Isaiah tá preso, o Joaquin tá em coma. Então o Bucky aparece como aquele ombro amigo, entende? Só que achei bem estranho o direcionamento que a Marvel tá dando pro Bucky. Nesse filme a gente descobre que o Bucky tá entrando pra política, né? Ele tava no caminho do Congresso, ele vai ser senador, alguma coisa assim, não sei. Eu sou realmente contra esse movimento de peças aí de xadrez da Marvel, porque eu acho que não faz sentido. Nem com a lógica do universo e nem com a personalidade do personagem. Galera, o Bucky é um ex-assassino da Hydra. Ele é conhecido por matar o presidente Kennedy. Há uma série atrás, ele mal podia andar sem acompanhamento psicológico e monitoramento, cara. Esse mesmo cara agora faz parte do Congresso americano. Tipo, what the fuck, cara? E o Bucky é um cara totalmente introspectivo, é um cara de ação. Né? Não é um cara de palavras ou política, ele não é assim. Pra vocês terem ideia, cara, o máximo que o Sam conseguiu fazer pro Bucky se comunicar nas HQs foi ir numa reunião do grupo do apoio dele. Foi o máximo que ele já fez pra se comunicar em público. Ele não tem essa soft skill de comunicação, entende? O Bucky é aquele cara que resolve os problemas nas sombras. Inclusive nas HQs ele herdou a função do Nick Fury de um homem da muralha, que é basicamente a função de ser um agente secreto e resolver problemas e ameaças do mundo sem que ninguém saiba que foi você. Enfim, achei bem estranha a direção que o Bucky tá tomando no Sam, mas, né, vamos ter que assistir Thunderbolts pra ver onde que isso vai dar. Agora, outra parte do assunto do Bucky com o Sam foi sobre o soro do super soldado. E eu quero deixar um tópico só pra falar sobre isso. Soro do super soldado. Um dos maiores espantalhos criados na internet é isso que o Sam precisa do soro. Aquela coisa toda do capitão sem soro. Vocês sabem, né? Isso é um espantalho, cara. Criaram e muita gente caiu. Mas assim, quem lê gibi, quem lê HQs, sabe que tem basicamente 3 classes de personagem. Os urbanos, os personagens de rua, street level, que lutam artes marciais, usam armas, tem aquele poder de fogo mais nível militar, etc. 2, os pesos pesados, aqueles personagens muito fortes, tipo Thor, Hulk, Superman, coisa. 3, entidades. Aí vem Força Fênix, Galactus, seres que chegam até a ser abstratos, entende? Óbvio que cada classe tem seus níveis, né? Tem personagens mais fortes e mais fracos, estando dentro da mesma bolha, digamos assim. Mas o que você costuma ver é que dentro de cada uma dessas classes, dessas bolhas,
Os personagens são nivelados. Eles vão ter boas brigas se lutarem. Não tem jeito, cara. Não é porque o Capitão tem soro que não vai ter, que vai esculachar o outro que não tem soro. Não é assim que funciona. E o Capitão América, apesar do soro, ainda assim é um personagem urbano. Tá na bolha dos personagens urbanos. Então ele luta com humanos, com caras armados. Vários dos maiores vilões dele não tem nenhum poder. São só humanos no pico, é isso, cara. Porque o Capitão América é um humano no pico. Ele não tem super força. Você acha que ele tem super força? Você achou isso em algum momento? Ele segurou um helicóptero. Dane-se. Ele tem super força dentro do nível humano. É o conceito dele. O soro do super soldado botou ele no máximo que o ser humano pode chegar. E você tem, em outros personagens urbanos, gente sem soro que também chegou no máximo do que o ser humano pode chegar. Humanos normais de quadrinhos são muito fortes, cara. O Batman que o diga, né? Mas nem vou usar a carta do Batman aqui não, ok? Vou usar os próprios vilões do Capitão América. O Batroc, por exemplo, cara, a gente viu que ele é um humano normal e no segundo filme do Capitão América conseguiu, dar um trabalho pro Steve, mesmo sendo um humano normal. Nos quadrinhos, então, cara, esse maluco pula de uma reação pro outro, brincando, mesmo sem ter nenhum poder, cara. Carregando gente nas costas. Você quer ver outro exemplo que vai te deixar encabulado, inclusive? Soldado Invernal. Sim, o Bucky não tem soro do super soldado nas HQs. Ele não tem poderes. Sua cabeça explodiu agora, né? O Sam te enganou, não te enganou? Coisa louca, né? Mas mesmo sem poderes, o Bucky já chutou a bunda do Capitão América várias vezes. Como é que fica a tua explicação agora que tem que ter soro? Não tem, cara. Não existe isso. Tudo que você vê ele fazendo nos filmes, ele faz nas HQs, mesmo sem ter soro do super soldado. Só usando o braço de metal e físico de humano no pico. Ah, Peter, mas o Sam Wilson não tem soro do super soldado, nem um braço de metal. Porra, mas olha a roupa que ele tem. Aquela roupa que ele tem dá de 10-0 no soro do super soldado no braço do soldado invernal. Pô, meu irmão, não tem o que falar. E é engraçado que a galera sempre usa o Bucky como argumento de que ele poderia ser o Capitão América porque ele tem o soro, entende? Sendo que não era nem pra ele ter o soro. Tá errado. Ter o soro ou não muda que esses personagens são urbanos. Eles são da mesma classe, da mesma bolha, mesmo que sejam inferiores em alguns atributos, eles compensam em outros atributos. Ah, esse aqui não é forte, pô, mas ele pula pra caramba. Ah, esse aqui não é forte como o Capitão América, pô, mas ele luta pra caramba. Vocês têm que entender que na ficção, artes marciais é praticamente um superpoder. Saber lutar é um superpoder. Então, cara, é normal você ver personagens com poderes perdendo lutas pra personagens que são melhores artistas marciais. Meta-humanos perdendo pra quem tem só poder de luta, só que sabe lutar, entende? A Elektra, por exemplo, já venceu o Capitão América justamente porque em artes marciais ela é top das tops, mesmo sendo humana. Então ela que tem que ser a Capitão América, ela não tem soro. Pô, e aí, cara, percebe que não faz sentido nenhum isso. Recentemente a galera tava pistola, porque no desenho novo do Homem-Aranha, o Peter apanhou do Demolidor. Mas quem acompanha os quadrinhos sabe que o Homem-Aranha já perdeu ou teve lutas ali equilibradas com o Demolidor várias vezes. O Demolidor é um meta-humano também, vocês sabem disso, né? Da mesma forma que o Peter Parker é. Aliás, assim como o Capitão América, o Homem-Aranha tem vários vilões e vilãs que são fisicamente humanos e podem vencer ele. Exatamente isso. Eu juro pra vocês, cara, que eu nunca vi ninguém na internet fazendo protestinho, fazendo videozinho, porque em Spider-Man 2, o Dr. Octopus, que é um professor de universidade humano normal, aguenta várias porras na cara do Homem-Aranha. Mas ele tem tentáculo, mas o Homem-Aranha é muito forte, cara. Bateu na cara, na fuça, ele não tinha tentáculo nenhum, entende? Vocês percebem como isso é choradeira besta, cara? Por favor, abra a mente, galera. Para com isso, sai dessa porcaria, dessa bolha, cara. Bolha do ódio, o tempo todo querendo achar defeito em tudo. Por quê? Porque defeito traz vocês pra assistirem, pra ter engajamento, cara. Quem realmente lê quadrinhos de verdade, quem entende super-heróis, não vai ficar chorando por isso. É historinha de super-herói. Pelo amor de Deus, cara. É historinha de bonequinho, cara. Porra, meu irmão. Vocês têm barba na cara, cara. Porra, eu também tenho, só que eu faço, ok? E o pior é que mesmo no Sam, o Sam sempre foi um cara de porraderia, cara. Você é um cara porradeiro pra caramba. Se vocês lembrarem de Soldado Invernal, o Brock Rumlow dá um trabalhinho pro Steve Rogers no elevador. E no final do filme, o Sam tem uma luta equilibrada com ele, entende? O trabalho do Sam, eu acho que foi estabelecer o Sam como um cara extremamente comum. Esse é o trabalho. A primeira cena do Sam no Sam é o On Your Left, né? É o Sam tomando uma surra na corrida. Você lembra disso? On Your Left, aquela corrida lá. A apresentação do Sam é como se o Steve Rogers tivesse conhecido um cara qualquer aleatoriamente na rua. E calhou dele ter equipamento que voa. Nas HQs, o Capitão América conhece o Sam com o Sam libertando uma ilha inteira do julgo do Caveira Vermelha. Quando o Steve conheceu o Sam, ele já tinha talento natural pra karatê, pra combate corpo a corpo. O Sam lutava pra caramba, luta pra caramba, né? E depois do Steve treinar ele, pô, o cara lutava com meta-humanos direto, cara. Aqueles caras de peso pesado. Lutava com caras com poderes, caras que davam dificuldade pro Steve também.
com a própria Sociedade da Serpente que a gente está conversando agora, né? Conversou agora há pouco tempo nesse vídeo aqui. E como que ele fazia isso? Com judô, com artes marciais. Nas HQs, cara, o Sam Wilson é um lutador e acrobata como o Capitão América, antes de ser um voador, antes de ganhar as asas, ok? Antes de ganhar as asas, o Sam aprendeu a lutar e atuava como super-herói. E aí o cara veio falar pra mim assim, mas filme tem que ser coisa mais real, não pode adaptar o quadrinhos. Aí tem hora que não é real, o cara fala assim, não tá adaptando os quadrinhos. Cara, essa galera não sabe do que vai reclamar, entende? E eu acho que no Sam faltou esse contexto de ser fiel, sabe? Faltou esse background pra galera entender que o Sam não é só um cara comum que voa. Faltou essa fidelização ao Sam Wilson das HQs. E aí a gente volta de novo para aquelas cenas de treino do Sam Wilson com o Isaiah, que foram fundamentais para mostrar isso pro público. A gente precisava entender como é que o Sam se tornou esse cara. As cenas de ação do Sam desde a série dele mostram isso, mas faltava um contexto, né? Uma explicação para a evolução dele no CM. E agora a gente tem. E para finalizar esse tópico, eu quero deixar uma mensagem também, ok? Que existe uma parcela da audiência que já estava promovendo hate contra o Sam Wilson há muito tempo. E é um hate descabido, cara. É um ódio descabido. E é um hate leigo. Os caras querem insistir que a lacração, o Sam Wilson se tornar o Capitão América. Eles querem insistir que é lacração. Perderam o sentido completamente. Pra mim, a galera anti-woke que faz mal pro movimento anti-woke. Prejudica. Como tem justamente gente da galera de lá que quer lacrar, e justamente a lacração faz mal para as pautas minoritárias, para as causas sociais, esse movimento anti-woke radical prejudica pra caraca. É falsa simetria. Eu não tô nem... É só pra dizer que cada movimento prejudica os seus... né? Cada atitude prejudica os seus próprios movimentos. É isso que eu tô querendo dizer, entende? Eu vou falar sério aqui pra vocês, presta atenção. Dizer que o Sam Wilson é lacração é ignorância, completa ignorância. Ele é literalmente o primeiro super-herói afro-americano dos quadrinhos. Antes dele não existia nenhum. Todos os heróis americanos eram brancos. Porra, cara. Então primeiro se questione sobre esse fato histórico. Começa a se questionar sobre isso, ok? Se pergunte por que durante 30 anos não criaram nenhum herói afro-americano até a chegada do Sam Wilson em 1969. Reflita sobre isso, entenda a importância do personagem. Segundo, Sam Wilson é um dos sidekicks mais clássicos dos quadrinhos. Um dos sidekicks mais longevos dos quadrinhos. Ninguém foi tão treinado pelo Steve Rogers quanto ele. Ninguém fez tantas missões juntos com o Steve Rogers quanto ele. Ninguém teve tantas HQs de dupla com o Capitão América quanto ele. Então, se algo acontecer com o Steve Rogers, o Sam Wilson é o sucessor natural do cargo, cara. Esse é o dever de todo sidekick. Não tem cabimento você insistir no Buck, cara. Você tá sendo ignorante, cara. Para com isso. É só a gente pensar, cara. A Dona Troy assumiu o manto quando a Diana ficou sem poderes. O Wally assumiu o manto quando o Barry morreu. Até o Bart também assumiu o manto do Flash quando o Wally ficou preso lá dentro da força de aceleração. O Dick Grayson assumiu o manto quando o Batman morreu em crise final. O Rhodes assumiu o manto do Tony Stark quando o Tony Stark morreu também. Bom, morreu, né? E várias dessas fases foram ótimas, foram incríveis. Geraram boas histórias. E dentro do cânone, isso tem que ser adereçado, entende? Tem que acontecer. Alguém precisa cumprir as funções e papéis que aquele herói que se foi deixou. Inclusive, isso aconteceu com o próprio Capitão América, né? O Buck assumiu o manto quando o Steve Rogers morreu no final de Guerra Civil. E o Sam Wilson, inclusive, foi sidekick do Buck nessa época. E pra uma galera aí, é assim que o Sam Wilson tem que ser. Um eterno sidekick, um eterno Falcão, um eterno Robin. Pra essa galera, ele nunca vai merecer o patamar do Capitão América. Mesmo ele sendo literalmente quem mais merece, cara. Literalmente quem mais trabalhou pra merecer. A pessoa que fala isso nunca leu os HQs do Capitão América, cara. Você vê isso a quilômetros de distância. Você percebe que o cara não entende de Capitão América. O cara quer falar sobre algo que ele não sabe. E por mais que você fale, Peter, mas isso aqui a gente tá se vendo pelo Sam. Cara, o Sam adapta os quadrinhos, então você tá falando besteira, cara. Se lesse só um pouquinho, você já saberia que o Sam é o sucessor natural do carro. Não é todo quando o Capitão América perdeu o soro na dimensão Z, ficou velho e tal, né, porque ele perdeu o soro, o Sam Wilson assumiu o escudo e o manto do Capitão América. E todo mundo, cara, todos os Vingadores já sabiam que seria ele. Porque ele era a escolha certa, cara, escolha certa e óbvia. Praticamente todo super-herói antigo tem 3, 4, 5, até mais heróis que já herdaram o manto, que já vestiram o manto. Isso faz parte da cultura dos super-heróis. Por isso essa raiva, cara, esse desprezo todo, esse movimento descabido contra o Sam é extremamente desproporcional e ilógico, não faz sentido nenhum, não tem sentido. Principalmente considerando que o Steve Rogers teve 11 filmes. 11! Não existe personagem clássico do cinema com esse tanto de aparições em filmes. O Steve Rogers teve a história dele que era mais do que contada. O arco dele se fechou com chave de ouro, se fechou de forma linda em Ultimato. E o ator quis sair. Então não tem absolutamente nenhum problema em contar a história do Sam, né? Conta a história do Sam agora. Contar uma história de um herói se esforçando para honrar o manto do Steve Rogers. Essa também é uma história digna de ser contada, concorda? Qual o problema disso, cara? Sério, qual o problema disso? Me conta, você que não gosta
do Sam como no manto do Capitão América. Qual o problema dele ser o Capitão América e manter essa fidelização com os quadrinhos? Esse é o momento do Sam representar o Capitão América. Quem lê as HQs sabe que ele representa e é o melhor sucessor do manto. Inclusive, eu quero deixar uma mensagem aqui pros criadores de conteúdo que estão engajando com esse hate do Sam Wilson, ok? Tomem cuidado com as palavras que vocês usam. Tomem cuidado com o tipo de público odioso que vocês estão atraindo. Mesmo que não seja a intenção de vocês atrair esse tipo de público. Mas vocês estão atraindo. Vocês estão atraindo. É só ver os comentários de vocês. Qualquer um. Peter, mas eu não quero fazer isso. Não é minha intenção. Mas tá acontecendo, cara. Então você tem que tomar cuidado. Uma rápida passada na sessão de comentários de vocês, cara. Eu vi comentários desse calibre aqui. Olha isso. E esses nem foram os mais pesados, ok? Os mais pesados não dá pra mostrar aqui no canal. De verdade, é criminoso. É pra ir pro Ministério Público. É o que tá no canal de vocês, de muitos de vocês. Presta muita atenção nisso. Não só canal no YouTube, mas perfil no Instagram, no TikTok. Tem muita gente com esse ódio, gerando esse ódio, propagando o ódio. Você vê que claramente o problema dessas pessoas, dos prints, é com a cor do Sam Wilson. O problema deles é com o fato dele ser preto, cara. São comentários nojentos, nojentos. Eu fico com nojo, cara. Meu sangue até sobe, cara. Eu entro na sessão de comentários e eu não consigo ficar. Não dá pra ler, me embrulha o estômago, cara. São vários comentários do nível mais baixo que esses aí até, que eu mostrei pra vocês. Eu acho que é pra refletir sobre que tipo de mensagem você tá ajudando a endossar. Mesmo sem perceber. Você se considera um cara bom? Tô falando ainda com você que faz esse tipo de mensagem, que tem esse tipo de comentário. Você me responde. Você se considera um cara bom? Você acha que esse comentário no teu perfil, na tua criação de conteúdo é bacana? Você gosta de endossar? Você se sente bem sabendo que você tá tendo gente assim? Eu faço o possível pra não ter gente assim. Aparece uns malucos pra mim aqui também. Mas a gente vai sempre trabalhando pra não ter esse tipo de pessoas. Mas vocês estão lotados de comentários assim. Eu tô dando esse recado, cara, de coração, porque eu acredito que é o certo a se fazer. Não é pessoal, não é briga, não é guerra. É só pra realmente vocês pararem com isso. Porque isso tá tomando uma desproporção gigante, né? Capitão América! Bom, o grande propósito desse filme, na minha opinião, era provar pro público que o Sam Wilson é um Capitão América competente. Pra mim era a meta desse filme. Nesse sentido, o filme é realmente bom, ok? O Sam tem a postura correta nos momentos corretos. E quando chega a hora da ação, ele bota pra torar, cara. O cara é casca grossa. Pra quem gosta de filme de pipoca, tem uma ação boa, já basta, né? E as cenas de ação desse filme são tão incríveis, cara, que eu tenho certeza que muita gente vai sair com saldo positivo do filme. Porque quando a ação é boa, você quer reassistir o filme. Você quer ver aquelas cenas, entende? Por mais que o roteiro não seja lá essas coisas, por mais que o filme tenha problemas no texto, é o tipo de filme que você vai assistir pela segunda vez, poucos dias depois, e vai se entreter de novo, sabe? Você entende esse tipo de filme? Eu tenho certeza que muita gente viu o filme e simplesmente gostou por isso, pelas cenas de ação. Nesse sentido, eu acho que sim, cumpre o papel de ser um filme de herói. De herói, super-herói. Se tem uma coisa que eu curti em Capitão América Admirável Mundo Novo foi ver o Sam, casca grossa pra caramba, entrando em briga de faca com o mercenário, porradeiro, sabendo usar bem os ricochetes do escudo, lutando com agilidade, bem acrobático. E quando ele vai pro ar, então, porra, é um show à parte. Aquela sequência lá no corpo do Celestial absurda. Top Gun total, aquele duelo contra os caças japoneses e americanos. Tem uma manobra que o Sam faz, cara, que muda a direção em 180 graus. Porra, cara! Quem que foi aquilo? Iradíssimo. É um filme que acerta muito na ação. Eu tenho certeza que são cenas que vão envelhecer bem no CM. Inclusive a luta final, cara. Eu achei a luta final épica demais. A gente tinha conversado aqui no canal, no vídeo Como Derrotar o Hulk Vermelho, sobre como o vibrânio nos quadrinhos é um metal usado justamente para prender ou ferir esses pesos pesados. Sobre como é um metal que atravessa a pele deles, né? É um metal que casca grossa demais. Então faz total sentido as asas e penas de vibrânio do Capitão América poderem cortar o Hulk e ao mesmo tempo servirem como proteção contra os ataques dele. Porque o vibrânio tem propriedades naturais de absorção de energia cinética. Então, assim, a energia dos ataques do Hulk nunca seria transferida pro corpo do Sam. Fica no escudo mesmo. Ou na roupa, entende? E tinha um bônus também, né? O traje dele fica com aquela energia roxa igual do Pantera Negra, porque ele consegue acumular energia cinética. Se ligou nisso? Então toda vez que o Hulk batia no Sam, né, ele enchia o traje de porrada e toda aquela energia cinética dos próprios golpes do Hulk iam se acumulando até o momento que o Sam perfurou. Ele liberou toda aquela energia dentro da ferida, né? E dessa forma ele conseguiu machucar o Hulk Vermelho com a força dos próprios socos do Hulk Vermelho. Então você vê que os caras realmente criaram soluções de luta inteligentes, cara. São soluções que realmente fazem todo sentido com a lógica do universo. Não ficou forçado. A gente realmente liga a suspensão da descrença. Especialmente porque o Sam meio que perdeu, né? O Hulk Vermelho começou a destruir o traje dele. Ainda estava pronto para lutar no final, mesmo ferido, enquanto o Sam não tinha mais condições de lutar. O resultado final ser decidido via papinho no jutsu pode ter sido meio breve. Eu acho que é uma decisão que não vai agradar todo mundo. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que falar, tenho que admitir que é a resolução mais respeitosa possível mesmo. Não tenho o que falar.
Você não humilha o Hulk vermelho com uma derrota pra um personagem conceitualmente mais fraco que ele, cara. Ao mesmo tempo, você mostra quanto o novo Capitão América é forte pelas skills dele de combate, pelos recursos que ele usou, por ele ter durado tanto tempo na luta, conseguido ferir o Hulk. Percebe isso? Olha quanta coisa ele conseguiu fazer. E de quebra, no final, o Sam resolve a situação com uma habilidade que o Capitão América precisa ter, cara. Discurso. Todo mundo sai ganhando. Resumindo, galera, eu achei que o filme ia ser uma grande bosta. Mas chegou no final e eu acabei curtindo a parada. Eu achei da hora. E principalmente eu achei um filme importante por vários motivos. Pera, você não falou nos outros vídeos, você não gostava do Sam não se comunicar, os teus poderes das HQs, não se comunicar com as aves e tal? Cara, eu sinto sim falta do Sam ser representado como ele é. Na Marvel ele é o Aquaman do ar, ele fala com as aves, se conecta com elas, pode ver o que elas veem. Isso gera, momentos bem wholesome, né? Bem bonitos. Eu preferia que a Marvel tivesse mais coragem de fazer com o Sam a mesma coisa que os quadrinhos fazem, né? Tendo, por exemplo, o pet dele, o Asa Vermelha, que eu considero um elemento fundamental no personagem que tá, com ele desde a primeira aparição dele. O Red Wing é o parceirinho dele, cara, desde sempre, tá desde sempre com ele nas missões. É um elemento fundamental do Sam, que traz mais carisma pra ele. Já no Sam, o Asa Vermelha foi substituído por um drone robótico lá, sem alma. É o que eu falei, cara, é aquele atestado de que a Marvel quer ser realista demais, high-tech demais. Por mais que faça todo sentido com o universo do Sam, eu faço essa ressalva aqui, ok? Faz sentido a evolução de nanotecnologia em Wakanda, faz sentido a conexão de Wakanda com o Sam, tudo faz sentido. Só que, de novo, cara, é aquela coisa de você estar dando trunfos e características de outros personagens pro Sam, ao mesmo tempo que você exclui elementos que são únicos dele. Elementos que fazem ele se destacar e ser especial, ser quem ele é. Como ele foi conhecido nos quadrinhos, entende? Como ele é conhecido nos quadrinhos. Não é algo que vai te incomodar vendo o filme, mas é algo que você vai acabar pensando que poderia ser melhor, mais único, original, ter mais identidade, mais fidelidade. Você acaba pensando isso, acaba gerando argumento pra isso, entende? Na minha opinião, o Sam tinha que ter essa preocupação em fazer com o Sam algo único, ele ser único, sabe? Ser especial nas características dele, sabe? Tipo, mesmo que você queira ser realista, fala sério, cara. Nesse filme tem até controle mental. Por que não poderia ter um equipamento que fizesse o Sam se comunicar com as aves? Induzir elas a fazer alguma coisa que ele tá pedindo, sabe? Com algum tipo de som, talvez. Porque o Sam não poderia treinar uma ave, cara, que fosse uma águia, que é o símbolo da América, inclusive. Por que ele... enfim, dava pra fazer sim os poderes e o pet do Sam. Mas, de todo modo, eu curti Capitão América no filme. Eu achei o Sam um personagem bem mais carismático que as outras aparições dele. Eu espero ver o Sam dando roteiros melhores pro personagem se desenvolver e pra crescer, né? Adamantium. Eu até achei interessante como a Marvel abordou o Adamantium. Não é que o Celestial é feito de Adamantium como eu achei que seria. Na verdade, o Adamantium é uma das substâncias que eles encontraram no Celestial. Então, assim, o Adamantium, ele continua sendo raro. E tem um adendo que só o Japão consegue sintetizar. Então, durante o filme, tem toda uma negociação geopolítica. Um acordo que o Ross está tentando fechar com outras nações. Como o filme é curto, né, em alguns momentos esse conflito geopolítico acaba ficando apressado demais. Como aquela quase guerra nos navios na Ilha Celestial. É um exemplo disso, aquilo lá, né? Não sei se tinha uma cena antes dali que foi cortada. Mas ficou parecendo que foi uma evolução dos eventos meio que corrida, né? Mas fora isso, foi até interessante, né? E o diretor do filme já confirmou que, eventualmente, no Sam, o Adamantium apresentado nesse filme vai ser usado sim no Projeto Arma X. Vai ter conexão com o Wolverine. Isso me deixa meio confuso, cara, porque o Wolverine, por exemplo, era pra ter o Adamantium décadas atrás. Talvez o Wolverine comece no Sam com garras de osso, né? Eu não sei como é que vai ser isso. O que eu sei é que esse detalhezinho no Japão pode ser um gancho, considerando toda a história do Wolverine com o Japão. Alguma coisa está sendo cozinhada aí com esse Adamantium que vai preparar a chegada dos mutantes canônicos, ok? Os mutantes do universo 66. Agora eu quero saber de vocês, o que vocês acharam do filme? Já vai comentando aqui embaixo. É muito importante a opinião de vocês. Vou continuar trazendo mais vídeos sobre Capitão América 4, porque mudou muita coisa no Sam. Então eu preciso muito de vocês participando nos comentários e se inscrevendo no canal. Toca aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho, que a gente vai continuar trazendo muita coisa. Cara, você vai ficar muito informado, você vai bolar com as teorias que a gente vai trazer aqui pra vocês. Muito baseado nos quadrinhos. Valeu, galera, até a próxima. Fui!